Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, que a graça do Todo-Poderoso esteja na sua vida neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Amados, eu venho mais uma vez trazer um alerta da parte de Deus. É Ele que direciona os nossos passos. Se você, amados irmãos, seguir a direção do Espírito de Deus, mostrando o caminho, você vai ver como nós vamos vencendo barreiras, vencendo situações difíceis, né? E essa semana eu já postei aqui no canal um, um vídeo a qual Deus trouxe um alerta sobre demônios. Demônios que estão despercebidos por nós, né? Se nós não ficarmos atentos, vigilantes, eles, por pequenas brechas, eles vão adentrando a nossa casa com essas legalidades e tirando aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence. Eu quero dividir com você uma experiência muito forte que aconteceu, né, ontem, e esse alerta de Deus, né? O Senhor me chamou na quarta-feira e me deu ordem para que eu fosse até a casa de uma irmã, porque ele não estava conseguindo abençoá-la, porque o ambiente espiritual estava muito carregado. O ambiente espiritual maligno estava tomando conta da casa dela, tinha tomado conta, e Deus não podia entrar lá se ela não tivesse essa ciência e se arrependesse e convidasse Deus. Porque, como nós já sabemos que o Senhor, amados irmãos, ele não é aquele que pula pela janela, pela cerca. O Senhor está na porta, ele vem até a sua porta, bate. Se você abrir, né, permitir que Deus entre na sua casa, ele vai entrar. Mas tem que ser convidado por você, né? O único que faz essas invasões, né, é o nosso adversário. Então, eu quero que você fique muito atento nessa experiência fortíssima que aconteceu, tremenda ontem, sobre demônios, forças espirituais dentro de uma casa. O ambiente espiritual dominado por demônios. E Deus tem trago esses alertas, esse despertamento, né, para nós. Então, fique atento. Antes disso, eu peço, se você não se inscreveu ainda no canal, eu peço que você se inscreva. Eu peço também que você ative, né, o sininho para que você receba as notificações, né, para que você receba quando eu postar os vídeos, né, no canal. Eu ontem à noite recebi uma mensagem de uma irmã aqui do canal, né, ela me perguntando o que tinha acontecido, que eu sumi, que ela não tinha visto mais, né, algum movimento. Eu disse, não, você tem que ir no canal, porque quando você não ativa o sininho, não chega os avisos para você que tem vídeo novo no canal. E então, eu peço que você ative o sininho, para você receber as notificações, saber que tem vídeo novo no canal, tem alerta de Deus vindo para nós. E então, amados irmãos, também que você se inscreva em nome de Jesus, me ajude nesta obra. Esta obra não é minha, não é sua, esta obra é de Deus. É aqui que estamos trabalhando, é a oportunidade de evangelizar, que essa mensagem vai alcançar muitos, e ela depende de você. Esse trabalho depende também da sua ajuda. Amém? Amados irmãos, no capítulo 6 de Efésios, versículo 11 ao 12, nos diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra esse lado do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos,
mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Amém? Também em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos diz, né, que para que nós estejamos alerta, vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Então, resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Amém? Amados, deixa eu só diminuir aqui o... Olha, deixa eu falar para você o que aconteceu. Na quarta-feira, foi quarta? Não, foi terça-feira. Na terça-feira, depois da oração da manhã, eu tive aquele momento com Deus e Deus falou algo e mostrou para mim algo muito, muito forte. Deus veio até mim e disse para mim: eu tenho tentado abençoar a sua irmã, mas eu não consigo chegar perto dela. Porque o ambiente que ela se encontra o ambiente que ela está é um ambiente maligno, é um ambiente que eu não consigo chegar. Ou seja, deixa eu explicar mais ou menos. É assim. Você lembra que a palavra de Deus nos ensina que Deus, ele bate na porta para que a gente abra a porta do nosso coração, que a gente aceite, né? O Senhor, ele não vai obrigar ninguém a aceitar ele. O Senhor não vai obrigar ninguém a se reconciliar. Se você não pedir ajuda para Deus, se você não reconhecer que você precisa de Deus, você vai ficar sofrendo, vai ficar passando por situações difíceis. Ele pode até te mandar força para você suportar aquele momento até você, né, se convencer que você precisa de Deus. E então, o Senhor falou para mim que eu tinha que ir na casa dela. Ele disse: ó, vá até a casa dela. Quando você chegar lá, você levante as mãos para cima e amaldiçoa o ambiente espiritual, né? Determine a derrota do ambiente, do nível, do mover espiritual que está, onde ela está, para que eu possa abençoá-la. Aí tá. Eu mandei mensagem para ela e falei: tem uma palavra de Deus para você. Deus me mostrou, Deus me falou que tem tentado te abençoar. E ele não tem conseguido porque o ambiente que você está é um ambiente dominado pelas forças malignas e um ambiente de pecado. Então, você tem que reconhecer que você precisa de Deus. Se você quiser Deus, e ele disse que era para mim na tua casa e orar e amaldiçoar o ambiente espiritual. Determinar a derrota dessa força que está dentro da tua casa. Aí ela foi e ficou assustada, porque ela disse que estava acontecendo algumas coisas dentro da casa dela e que a vida dela, mesmo ela ganhando bem, o marido ganhando bem, eles não conseguem crescer e tudo, sabe, tudo acontecendo. De repente, eles estão andando normal, aí o carro bateu o motor, aí aconteceu outro acidente, e assim, tudo só destruição. Aí, só que ela disse que isso era público, que a gente sabia o que estava acontecendo, mas dentro da casa dela estava havendo algo terrível, né? Só que ela contou depois que a gente chegou lá. E então, quando ontem eu saí, a Raquel me deu carona para mim resolver um negócio lá na outra cidade, e aí eu cheguei lá,
na saída eu disse, olha, nós temos que, tem como você passar lá na casa da nossa irmã para que a gente ore por ela? Me ajuda, eu preciso. Deus mandou eu ir lá, disse que era para mim orar e para mim fazer assim. Amados, no quando Deus mostrou para mim, eu vi eu chegando no ambiente e saiu uma mulher. E era um ambiente como se fosse um ambiente de prostituição, sabe? Você já ouviu falar, né? Ou você já ouviu até na TV algumas coisas assim, aquelas mulheres que ficam em determinado lugar, assim, esperando os clientes chegar, homens. E aí, quando eu entrei, fui entrar nessa casa, isso no mundo, o que Deus mostrou para mim. Vi ao meu encontro uma mulher, só que não era um espírito maligno. Esse espírito maligno veio até mim, perguntando, ele disse assim, deixa eu te envolver, veio tentando me seduzir, um espírito maligno com aparência de mulher. Eu passei, nem liguei, eu fui direto para dentro desta casa, e esta casa era um salão enorme, tinha várias mulheres, todas bem maquiadas, todas bem arrumadas, dentro desse ambiente, né? E elas estavam tudo, cada um num determinado lugar. Eu olhei para a minha direita e vi a minha irmã sentada. Eu vi a minha irmã sentada lá, também estava ali naquele ambiente. Aí eu olhei para eles, Deus mandou eu vir aqui para amaldiçoar o ambiente espiritual. Aí quando eu levantei as mãos e disse assim, esta casa vai pegar fogo agora. Ela ficou sentada e do jeito que ela ficou sentada, né, eu levantei as mãos para o céu e aquele bando de mulher, que era um bando de demônios, saíram correndo e gritando. Saíram correndo e gritando. Quando eu levantei o meu braço direito e fechei os meus olhos, olhando para cima, invoquei o poder de Deus e repreendi, maldiçoei aquele ambiente espiritual maligno, que fosse derrotado, que fosse destruído aquele ambiente, e que a glória de Deus se manifestasse aqui. Amados irmãos, a casa era uma casa enorme. Quando eu fui abrir os olhos, a casa desapareceu, as paredes foram... sabe quando você queima papel? Você pega papel e queima, e fica aquela cinza de queimar o papel. O ambiente todo ficou transformado assim em cinza. Eu olhei para minha irmã, eu via só os olhos dela mexendo, ela ficou coberta de cinza, porque foi o ambiente foi destruído, o ambiente espiritual. Você sabia que o inimigo, quando ele chega em um lugar, ele pega toda a força negativa, pega toda a força maligna para dominar aquele lugar, para ninguém mais entrar, entendeu? Eles encobrem a gente da força de Deus. E quem dá essa legalidade? Não é que Deus seja fraco nem a força dele. Não, Deus é o único poderoso. Mas quando eles acham legalidade no pecado, quando a pessoa quer ficar ali, por mais que Deus queira tirar aquela pessoa dali, se ela não desejar, Deus não vai forçá-la. Entendeu? Porque Deus, ele não vai contra a sua própria palavra, porque Deus deu livre árbitro para que a gente diga sim ou não, para que a gente aceite ou não. E então, quando eu levantei as mãos e comecei a repreender, e o ambiente todo foi destruído, né? Aí eu olhei para ela assim, agora chegará paz neste lugar, agora você será abençoado. Isso aí. Isso foi o que Deus mostrou para mim. Quero que você vá lá fazer isso. Então, ontem à noite, era 6, quase 7 horas da noite, liguei para ela, já tinha combinado, olha, eu tenho que ir na tua casa, você permite que eu vá aí orar? Sim, pode vir. Já estava tudo certo. Eu liguei para lá, combinei, ó, estou saindo do centro, vou passar na sua casa agora. Eu vou fazer uma oração. Quando nós chegamos lá, entramos na casa, eu pedi para a Raquel, né? Conversei com os dois, o casal, a família lá. Eu falei para ele, ó, eu tinha que orar, mas ele tinha que me dar permissão da casa dele para orar.
e que ele tinha que aceitar Jesus. Ele disse: não, faz até vergonha, porque toda vez que me chamam para aceitar Jesus, eu aceito Jesus. Só que vergonha porque eu não permaneço. Eu disse: não, peça para Deus, né? Perdão para Deus, e você vai pedir para que Deus te fortaleça para você permanecer firme nele. Então, te reconcilia com Deus nesse momento, né? Você e a sua mulher, e Deus vai te ajudar. Então, orei primeiro por eles, para que eles se reconciliassem, os dois joelhados. E então, o esposo da Raquel orou pelo marido, e a Raquel orou pela mulher, e nós estávamos ali orando, naquele ambiente, né? Enquanto eles pediram para que Deus entrasse nas suas casas, nos seus corações, e pedisse que naquele momento eles queriam viver para Deus. Então, nesse momento, o ambiente, amados irmãos, a força maligna, elas são quebradas, ela é destruída. Mas enquanto eu estava conversando com ele, antes dele se reconciliar, eu vi uma entidade, um espírito maligno enorme, parecia uma mulher bem forte, mas não era, eram vários demônios. E quando veio até no corredor aonde nós estávamos e voltou correndo para a sala. E aí eu só tinha visto, né? Eu só vi. E aí quando eu comecei a orar, que eles se arrependeram, começaram a pedir para Deus entrar na casa deles, que eles queriam servir a Deus, tudo. Aí Deus tomou de tal forma a Raquel, Deus tomou de tal forma e começou a falar, né, com a irmã, dizendo para a irmã que, né, tudo que Deus já tinha feito, se era pouco, mas por que ela continuava distante dele, fazendo as coisas que não agradavam a ele. E quando eu vi, a Raquel saiu correndo para o quarto, na direção que o demônio tinha ido. Só que ninguém sabia disso. Eu não tinha falado para ela. Quando ela saiu correndo, Deus usando ela foi direto na cama, e aonde eu vi também, bem no canto da cama do quarto deles. Aquela sombra enorme, aquele demônio rindo. Aí o Senhor ali repreendeu aquele demônio que saísse daquele lugar, mas estava revoltado. Ele disse: sai daqui deste lugar, são os meus filhos, ninguém pode destruir a vida dos meus filhos. Aquele ciúme, aquele amor, aquela coisa. E eu vi na hora que ele saiu do lado da cama, saiu desesperado da casa. Irmãos, foi uma coisa assim tão grande, que a irmã falou para mim que ela viu vários demônios voando, que nem aquele desenho, não tem aquele desenho de Tasmania, não sei se você já viu, que eles ficam rodando. Era um desespero de demônio para sair da casa. Né? E aí a gente orando ali, aí o irmão Rosildo foi lá, ungiu a casa, selou ali, orando nos quatro cantos da casa, orando no carro, orando tudo ali. E a irmã viu que era Deus que estava falando e começou a chorar. Começou a chorar. Então nós oramos ali, repreendemos e tudo. Tá. Depois da oração, nós, queridos irmãos, fomos sentar, estava todo mundo cansado, né? Fomos comer alguma coisa ali, toda aquela guerra espiritual. Irmãos, ela veio contar que eles não estavam mais dormindo bem na casa, porque quando ela abriu os olhos, tinha uma mulher, um espírito maligno do lado dela, do lado do marido na cama. Às vezes, batia nele, ele acordava por uma pessoa espancando ele, ela acordava sendo puxada pelos pés. Foi uma coisa terrível, do jeito que o Senhor mostrou para mim. Do jeito que o Senhor mostrou para mim como estava a casa. E o que acontece? Por que o inimigo faz isso? Primeiramente, amados irmãos, o nosso lar é um lugar de paz onde nós encontramos descanso. Imagine você trabalhar a semana toda, você trabalhar o dia todo, está cansado e você quer ir para sua casa descansar. Quando você senta, né, na sua casa, sofá da sua casa, você deita na sua cama, é um momento de paz. E o inimigo, ele quer tirar a nossa paz. Ele quer fazer de tudo para nos destruir.
O Senhor, lá no capítulo 11 de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, ele disse: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? O Senhor quer dar a paz, só que o inimigo ele vai trabalhar para ter conflito dentro da tua casa. O inimigo ele vai trabalhar para que o teu sono seja perturbado. Ele vai trabalhar para que haja essas implicâncias, essas confusãozinhas. Até mesmo que quando você estiver na sua casa, que não estiver tendo conflito, ele não vai deixar você dormir direito. Ele vai trazer todo tipo de destruição. E isso acontece quando nós não temos compromisso com Deus. Quando não temos alguém que possa nos proteger. Quando nós, amados irmãos, não temos, né, aquilo que o apóstolo Tiago fala lá no capítulo 4, versículo 7, de nós submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Mas quando o inimigo foge de nós, quando nós nos submetemos a Deus, quando nós nos submetemos à nossa vontade, à vontade da carne, tudo aquilo, mas irmã, a gente pode até pensar, você pode até pensar que você está no controle da sua vida, mas não está não. Não está não, porque o inimigo não deixa. Você pode ganhar uma, né? Você pode ter uma vitória e perder 9, entendeu? E ter 9 derrotas. É assim que ele vai fazer. Assim que o inimigo vai fazer. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos nos submeter a Deus. Porque existe a guerra espiritual, que muitas vezes, amados irmãos, achamos que estamos discutindo com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, mas não é, são espíritos malignos. E ele se materializa para nos atormentar. Como assim ele se mata? Sim, lembra do anjo que levou a comida para Elias lá debaixo da árvore? Elias estava lá jogado e o anjo chegava e tocava no Elias, tocava em Elias, dizia, levanta e come. Ele tocava, entende? O inimigo ele vai fazer de tudo, amados irmãos, para destruir, para atormentar, para trazer pesadelos. Eu só ouvia falar, né? Eu estava orando por ela, eu estava orando. Mas eu estava ouvindo só falar, dizendo que um dia desse, ela estava passando mal, que foi para o hospital, aí ela vinha pressão, ia estar em termos de ter um infarto, só conflito, só confusão, só coisa. Estava orando. Mas quando nós estamos, né, nos submetendo a Deus, ele direciona os passos, ele diz, vai lá, eu quero abençoar, eu quero cuidar dela, eu quero fazer, mas eu não consigo. Por quê? Porque há a falta de aceitação. Quando você reconhece que você precisa de Deus, que a tua casa precisa das bênçãos de Deus, as trevas não podem conviver no mesmo lugar que a luz. Não tem como as trevas viver ali. O Senhor, amados irmãos, quando chega na tua casa, Ele vai te abençoar em todas as áreas. O Senhor, Ele não quer só te dar a vida boa aqui neste mundo. Ele quer te levar para a eternidade. O Senhor não quer só salvar você, Ele quer salvar o teu marido, salvar os teus filhos, a tua casa, a tua família, a sua mãe. O Senhor quer que vá bem em todo lugar. Em tudo que você tocar a sua mão, Deus quer te abençoar, quer te prosperar. Você entende? Mas para isso, nós precisamos nos submeter ao Senhor. Porque é Deus que é o dono de todas as coisas. É o Senhor, amados irmãos, que vai te proteger. Quem pode proteger você de um ladrão espírito maligno, de um espírito, de uma entidade? Somente o poder de Deus.
a guerra nós só conseguimos vencer, amados irmãos, esta guerra com a força e o poder de Deus. Nós não conseguiríamos vencer esta guerra por nós mesmos. Nós não conseguimos. Entende? Então nós precisamos, amados irmãos, do poder e da força do Deus Todo-Poderoso. Como a palavra, né, dita ali em Efésios, no capítulo 10, 11, para que nós devemos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Ele não quer que você saiba que ele está armando cilada, porque para pegar alguém na cilada tem que ser tudo escondido. Então, quem vai nos fortalecer é Deus. O próprio Salmos, amados irmãos, o Salmo 91, no seu versículo 1, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Olha, só a sombra do Senhor já nos dá paz, nós já descansamos. A sombra da proteção, a sombra, amados irmãos, do cuidado. Deus vai cuidar de você. Deus vai te proteger, a tua casa, como Ele mesmo. Ele fala, porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro, do engano, da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas, cobrirá. A verdade será o nosso escudo. A fidelidade de Deus, amados, é o nosso escudo. Não teremos medo do temor, do terror da noite, da escuridão, da tempestade, dos problemas, porque você não está sozinho. E nem perto nada a escuridão poderá nos esconder de Deus, nem o mal poderá nos tocar. Ele fala no versículo 7 do Salmo 91 que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ser atingido. Nós só iremos contemplar. Então, quem te dará proteção é Deus. Quem cuidará da sua casa é Deus. Quem cuidará da sua causa na justiça é Deus. Quem cuidará do seu trabalho, se você estiver sendo perseguido no seu trabalho, se você estiver com conflito dentro da sua casa, amados irmãos, quem sabe aonde está havendo o nascimento desse conflito, essa situação, é Deus. Deus. Você vê que a alma da irmã estava ali, da minha irmã estava ali numa aflição, uma guerra tremenda. Ela estava clamando, orando a Deus, pedindo. E o Senhor falou, vá até ela. Ele manda socorro até você para repreender o mal, para levantar a sua cabeça, levantar de onde você está, bater a poeira da sua roupa e ir em direção à vitória. É isso que Deus tem para você. O diabo pode até tentar enganar você, mas se você dá ouvido à palavra de Deus, Deus vai desmascarar e arrancar ele do ambiente onde ele está, porque ele não foi convidado, ele não foi chamado. Ele entra por causa, amados irmãos, da nossa desobediência. Nós damos legalidade através, quando nós não queremos aceitar o Senhor como coordenador da nossa vida, como direcionador, amados irmãos, da nossa vida. Então, nós precisamos, queridos, confiar no Senhor. A palavra dele diz lá no versículo 11 do capítulo 91, né, de Salmo, ele diz, amados irmãos, que dará ordem aos anjos, ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Ele nos sustentarão nas mãos para que não tropece com os pés em pedra. Por quê? Aí ele ainda diz, nós pisaremos o leão, a cobra, calcarás os pés contra o filho do leão e a serpente. Por que tudo isso? Porque o Senhor diz, porque você me ama e você confia em mim.
Porque tão encarecidamente me amou, também eu o vou livrá-lo e colocarei em um retiro alto. Ele te colocará num local de proteção, ele te colocará num lugar de destaque, porque conhece o nome dele, porque você conhece Deus. Então, amados irmãos, por quanto você amou a Deus, ele vai te proteger. Ele ainda fala no versículo 15 que ele quem você vai invocar o Senhor e ele vai te responder. Ele diz que ele estará com você na angústia e dela ele vai te retirar. E você será glorificado, ele vai glorificar, ou seja, te exaltar. Deus quer o melhor para você, Deus não quer te ver de cabeça baixa, humilhado, perante essas situações dentro da tua casa, dentro no seu trabalho, humilhado, precisando, amados irmãos, dar um passo e não consegue, o inimigo ali amarrando tudo, né? Jogando somente você para a derrota, para a destruição. Queridos, não é que nós não passamos por um momento difícil, nós passamos, mas nós passamos para ir em direção à vitória, entende? Nós passamos por um momento difícil. Elias passou por um momento difícil, nenhum momento. Na Bíblia ali a gente vê, Elias estava na sua casa, que a sua casa é na sua fazenda. Não, Moisés passou por um momento difícil, teve seu momento ali no Egito, cresceu como príncipe, mas passou por um momento difícil, quase perdeu a vida quando era criança. Moisés, achando que poderia agir com as suas próprias mãos, Moisés acabou matando o egípcio, tentando defender um israelita, mas não era do jeito de Moisés, era do jeito de Deus, e por isso nós precisamos servir a Deus, buscar a Deus da maneira correta, entregar a nossa vida para Deus, porque somente o Senhor sabe o que está no reino espiritual, as bênçãos de Deus, que nós podemos alcançar somente pela cobertura espiritual dele. E Deus tem o melhor para você nessa vida. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Eu não falo isso, eu não trago essas situações para você ficar assustado, não quero que você se assome, até porque o Senhor nos diz, na sua palavra, que ele nos deu espírito de fortaleza, de coragem, de determinação. Então, Deus tem o melhor para você. Deus está preparando, amados irmãos, um milagre na sua vida. Deus quer que você convide ele para sua casa, para sua vida, né? Se arrependa de tudo aquilo que tem te deixado distante de Deus. Porque você pode até achar que não sabe. Eu não sei, eu não sei. Você pode até achar que não sabe sobre as coisas de Deus, mas você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe exatamente que matar alguém é errado, não é verdade? Alimentar uma pessoa que está com fome, está passando por necessidade, é o que? É errado? Não, isso é bom, não é verdade? Você ouvir a palavra de Deus, ser direcionado por ele, isso é maravilhoso. Deus está pronto para te abençoar. Em o nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus, entramos à tua presença neste momento, lhe dando graça pela oportunidade, meu Pai. Eu sei que o sol da justiça, que é o Senhor em nossa vida, está brilhando. Eu sei que, ainda que as forças malignas tenham poder para mudar, Senhor, para dominar aqueles que estão longe da tua presença, mas somente quando não querem ou não reconhecem que precisam de ti. A partir do momento que o homem se arrepende dos seus pecados, se arrepende de tudo aquilo que ele tem feito e quer mudar de vida, o Senhor o fortalece para resistir toda a fúria maligna. O Senhor derrama a tua graça sobre aqueles que estão buscando a tua presença. Ajude, Senhor,
despertando para ser uma bênção na vida dos teus servos, ser uma bênção, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, se existem espíritos malignos, entidades que têm trago conflito para dentro da casa do teu filho, da casa da tua filha, talvez esteja acontecendo no ambiente de trabalho, está acontecendo, Pai, no caminho para o seu trabalho, a sua casa, no meio familiar. Eu não sei aonde está instalado, mas eu sei que o Senhor, que tudo vê e nada foge à tua presença, meu Pai. Derrama a tua graça, purifica este ambiente, esta casa. Limpe em nome de Jesus. Quebrante o coração deste homem e dessa mulher, para que venha receber de ti força, para a honra e glória do teu santo nome. Purificai, Senhor, esta mente. Vai tirando todo vício, vai tirando tudo que não é teu. Olhe, Senhor, talvez este atrapalho esteja no trabalho do meu irmão, no comércio do meu irmão, na loja da minha irmã. Eu repreendo essas forças malignas em nome de Jesus, que caia por terra agora. Todo embaraço, todo atrapalho, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus, nós repreendemos essas forças malignas que têm trago atraso, trago fracasso para dentro desta casa. Eu determino a derrota dele agora. Eu determino em o nome de Jesus que caia por terra. E pega tudo que é seu e bata em retirada agora. Eu te ordeno em nome de Jesus, espírito do fracasso, espírito da confusão, conflito, da inveja. Eu ordeno agora que tu bata em retirada neste momento. Neste momento, em o nome de Jesus. Que a tua graça, Pai, que o teu Espírito Santo olhe para o ambiente, olhe para dentro desta casa. Traga, Senhor, felicidade, traga paz, que seja feita a tua vontade nessas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Que o Senhor continue te abençoando grandemente. Derrame-se diante a Deus. Se submeta a Deus e você vai ver Deus cuidando de você, da sua casa, das suas causas. Vai ver as portas se abrindo, Deus te abençoando em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente. Amém. A paz do Senhor.